afogando, mas isso enchendo de água. Em tempo de um barco desvirar com tudo, mas Jesus estava provando a fé de cada um naquele momento. E Jesus ia se aproximando cada vez mais, e eles gritavam: Jesus, salva-nos, nós se perecemos. Mas quando Jesus se aproximou mais daquele barco, Pedro disse: é um fantasma, e tudo com medo. E o barco em tempo de afogar cada um que estava ali. E Jesus, naquele momento, quando se aproximou mais um pouco do barco, Jesus estendeu a mão e disse: não tenha medo, sou eu, Jesus. E muitos que estavam ali não acreditaram que era Jesus. Muitos que estavam ali achavam que era um fantasma que estava ali e começaram a gritar. E Jesus se aproximou mais um pouco e diz assim: não tenha medo, Pedro, sou eu, Pedro, é Jesus. E Pedro olhou para Jesus e disse assim, irmãozinho, se for realmente o Senhor Jesus que está sobre o mar, faça que eu venha ter contigo. Pedro estava se duvidando da palavra de Deus. E Pedro teve medo. E Jesus disse: estende-se a mão e vem aqui. Sou eu, Jesus. E Pedro estendeu a mão, mas Jesus não subiu. Por quê? Ele estava provando realmente a sua fé. E Pedro começou ali a afundar. E Jesus olhando, e Pedro afundando. Mas quando Pedro estava bem lá no fundo do mar, Jesus levou a mão assim, lá no fundo do mar, e colocou Pedro em pé sobre as águas. E olha o que Jesus disse: por quê? Por que homem de pequena fé? Jesus disse: porque homem de pequena fé? Levantou Pedro e colocou Pedro assim, em pé, em cima do mar. E muitos que estavam, irmãos, ali naquele barco, os discípulos de Jesus que estavam ali, eles admiraram de ver como realmente Jesus tem poder. E Jesus olhou para um lado, olhou para o outro e acalmou a tempestade. Jesus diz assim: acalma a tempestade, o vento cessa. O vento cessou na hora, irmãozinho, e colocou Pedro dentro do barco e seguiu por outra banda do mar. Irmão, muitas das vezes Jesus quer falar no nosso coração, mas muitas das vezes nós achamos, às vezes não é Jesus, que é uma palavra à toa. Aí nós duvidamos daquela palavra. E o que acontece quando Deus fala conosco? Nós não damos lugar. As coisas boas, irmãozinho, que tem que acontecer, não vai mais acontecer. Aí vai acontecer o contrário. Muitas das vezes, até nós não sair de casa, eu sou assim, quando eu vou sair, eu tenho que orar. Para todo lugar que eu for, até para a igreja. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas contra nossas vidas. Até quando nós vamos caminhar pela casa de Deus, ele tenta jogar uma barreira para que nós possamos dar errado alguma coisa e desistir da presença de Deus, não é verdade? Mas muitas das vezes, quando Deus quer falar conosco, nós que somos servos de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus. E naquele momento da tempestade, naquele momento da aflição de Pedro e os seus discípulos, eles duvidaram da palavra de Deus. Eles realmente não acreditaram que era Jesus. E Jesus disse: sou eu. Aí Pedro falou: se for Jesus mesmo,
Deus estendeu a mão assim, e na hora que Pedro ia segurar, Deus tirou a profunda a fé dele, e ele foi para a água abaixo. Ele foi para o fundo do mar.